Bom dia, amigos, irmãos queridos, que consagram conosco neste momento as vibrações emanadas pelos amigos espirituais, que dirige este trabalho, em nome de Jesus, que é levar o Evangelho aos corações amigos. Ó Senhor, quantas oportunidades o Senhor tem nos dado. Por isso, nós pedimos aos nossos irmãos que estão ouvindo esse Evangelho, que conosco agradeça sempre, tenha muita gratidão, e elevemos o nosso pensamento acima de qualquer coisa, para que nós possamos sentir o valor do bem em nossa vida. Hoje nós vamos ler ainda o capítulo 21º, item 5, o prodígio dos falsos profetas. Levantar-se-ão os falsos cristos e falsos profetas, que terão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzirem os próprios escolhidos. Essas palavras dão o verdadeiro sentido do termo prodígio. Na acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais, fora das leis da natureza. Sendo estas exclusivamente obra de Deus, pode ele, sem dúvida, derrogá-las, sem lhe apraz o simples bom senso. Porém, diz que não é possível que haja ele dado a seres inferiores e perversos um poder igual ao seu, nem ainda menos o direito de desfazer o que ele tenha feito. Semelhante princípio não pode Jesus ter consagrado. Se, portanto, de acordo com o sentido que se atribui a essas palavras, o espírito do mal tem o poder de fazer prodígios tais que os próprios escolhidos se deixam enganar, o resultado seria que, podendo fazer o que Deus faz, os prodígios e os milagres não são privilégios exclusivos dos enviados de Deus e nada provam, pois que nada distingue os milagres dos santos dos milagres do demônio. Necessário, então, se torna procurar um sentido mais racional para aquelas palavras. Para o vulgo ignorante, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. Uma vez encontrada a causa, reconhece-se que o fenômeno, por muito extraordinário que pareça, mais não é do que a aplicação de uma lei da natureza. Assim, o ciclo dos fatos sobrenaturais se restringe à medida que o da ciência se alarga. Em todos os tempos, homens houve que exploraram em proveito de suas ambições, de seus interesses e de seu anseio de dominação. Certos conhecimentos que possuíam a fim de alcançarem o prestígio de um pseudopoder sobre-humano ou de uma pretendida missão divina, são esses os falsos cristos e os falsos profetas. A difusão das luzes lhes aniquila o crédito, donde resulta que o número deles diminui à proporção que os homens se esclarecem. O fato de operar o que certas pessoas consideram prodígios não constitui, pois, sinal de uma missão divina, pois que pode resultar do conhecimento, cuja aquisição está ao alcance de qualquer um, ou de faculdades orgânicas especiais, que o mais indigno não se acha inibido de possuir, tanto quanto o mais digno. O verdadeiro profeta se reconhece por mais sérios caracteres e exclusivamente morais. Deus, nosso Pai, de infinita bondade, eis-nos aqui, seus filhos, que desejam acordar, crescer, despertar para esses momentos felizes que o Senhor tem nos concedido por meio da doutrina espírita. Que nesta manhã, junto a tantos corações amigos,
Rogamos este amparo que nos dê força, coragem e bom ânimo para prosseguirmos. Que o nosso pensamento esteja cada vez mais ligados aos trabalhos que o Mestre Jesus vem nos ensinando, modificando o nosso espírito, o nosso olhar, para que possamos servir de forma mais amorosa a todos que chegam até nós. Nesta hora, Jesus, esse amplexo de luz alcança os corações de nossos irmãos, familiares, amigos e aqueles que ainda não nos amam, mas que não queremos dizer que eles sejam os nossos inimigos. Amparai a todos. Sintamos nesta manhã, não só agasalhados, mas abraçados por estes benfeitores amigos que nos dão força e coragem. Que assim seja. Que a paz e o amor seja constante em nossa vida. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Meus queridos amigos, esse item do Evangelho, que é bastante extenso, que vai falar muito dos compromissos, da lealdade, mas também vai nos mostrar os falsos profetas. Ontem falamos da missão dos profetas. Mas o que vai me mostrar que eles são, os nossos irmãos, são falsos profetas? A única coisa que vai nos trazer a certeza é quando nós aplicamos o conhecimento que a doutrina espírita nos oferece diante dos fatos que desenrolam em nossa vida, face àqueles que querem nos elucidar, nos esclarecer, nos orientar, e que muitas vezes a sua palavra é mesclada de vaidade, de ilusão. E quantos ainda presos ao materialismo que exalta, destacando a si mesmo. Então aqui nós vamos ver que o Evangelho nos chama a atenção: levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas que farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzirem os próprios escolhidos. Ora, eu só posso me espantar, eu só posso sentir-me iludida ou entusiasmada quando eu não tenho conhecimento da verdade. Esses falsos cristos ou falsos profetas são pessoas extremamente inteligentes, mas eles têm dentro de si uma perspicaz que nos motiva, que nos fascina, e que a sua palavra doce e suave, por muitas vezes, ela nos mostra aquilo que verdadeiramente eu queria ser, mas não posso. Então, a fala é uma fala ilusória que me enaltece, que me elogia, e eu caio naquela situação de que eu sou realmente bom, que eu sou realmente conhecedor de tudo isso. E esses espíritos que fazem isso, irmãos nossos, estou dizendo de irmãos, de espíritos encarnados, eles têm esse toque de nos envolver, a ponto que seduz os nossos próprios pensamentos. Então, essas palavras dão um verdadeiro sentido do termo prodígio, porque eles têm uma perspicaz, uma facilidade de nos envolver, de nos elogiar com aquilo que nós ainda não conseguimos talvez nem dimensionar pela cegueira da ignorância que turva o nosso pensamento. Falso profeta, portanto, não é somente aquele que perturba o serviço da fé religiosa. Nós sabemos que tem muitos que utilizam da fé religiosa
para nos cegar, nos ludibriar. E sempre que negamos a execução fiel de nossos deveres, nós também nos tornamos um mistificador diante da lei divina. Porque se eu não aprimorar o meu conhecimento e manter uma postura, eu vou ver que aquilo que eu queria falar para as pessoas no campo da ilusão, ludibriando-as, eu consigo. E esses pensamentos, muitas vezes, não são só nossos, mas nós recebemos para o outro um elogio de que nós conhecemos muito, temos os dons da terra em favor do aprimoramento de nós mesmos. É preciso que a gente analise as circunstâncias que estamos vivendo. Porque aquele que está na condição de um profeta, de um verdadeiro profeta, ele não cai nas tramas do mundo. Ele não cai na maledicência. Porque a maledicência, ela é uma moldura dos falsos profetas da fraternidade. Então, às vezes, eu acho que somos fraternos, mas ao virar as costas, ainda uso da maledicência. Nós precisamos entender que em determinados momentos da vida nós usamos da discórdia, ou somos estímulos para a discórdia. E nesse momento, muitas vezes, a força do pensamento é uma força mistificadora. Então, eu quero oferecer a paz, mas eu não proponho a paz. Outros, nós observamos, uma característica dos falsos profetas, são espíritos muitas vezes preguiçosos, charlatões do trabalho. E aí eles vivem no patamar da indiferença e eles se tornam inimigos do dever. E essas palavras dão um verdadeiro sentido para que a gente tenha coragem de analisar, perceber quem é o verdadeiro profeta. Se eu não consigo, eu vou ver um verdadeiro profeta nos falsos profetas, porque não tenho um conhecimento, não tenho uma bagagem. E muitas vezes nós caímos nos fenômenos e nós gostamos dos fenômenos. E o Evangelho nos disse, sendo estas exclusivamente obra de Deus, pode ele sem dúvida derrogá-las, se lhe apraz. O simples bom senso, porém, diz que não é possível. Haja ele dado seres inferiores e perversos um poder igual ao seu. Claro que não. Como Deus vai me dar um poder que eu não tenho nada dentro de mim? Que poder é esse? E Deus não me dá poder. Deus nos permite conquistar o poder. E qual é esse poder que eu desejo? O poder moral. De conquistas valorosas que me faz mudar o meu olhar para dentro de mim. É esse que é o maior poder que nós temos. E toda vez que nós analisarmos que existe indiferença nos nossos relacionamentos, nós podemos perceber que em nós existe ausência do dever. Então, nós somos inimigos do dever, porque eu não quero aprimorar isto de tal forma que eu seja útil. E todas as vezes que nós olvidamos as nossas obrigações de solidariedade para com os nossos irmãos, nós estamos nos prejudicando. E prejudicamos o serviço que nos caberia realizar ou atender. Tantas vezes nós fugimos dos testemunhos de humildade que muitas vezes oprimimos as criaturas inferiores. Nós, naquele momento, somos falsos profetas. Esses falsos profetas que nós acabamos de falar, falsos profetas do ideal superior que abraçamos com Cristo. Por isso que todos nós estamos na Terra, porque a Terra é uma grande escola, é a nossa escola. E onde nós vamos aprender a amar
a conquistar a verdade no lar, porque o lar é o nosso templo. Para quem que eu devo dirigir as minhas palavras? A quem devo mostrar os meus exemplos? Ao meu próximo. E quem é o meu próximo? É o meu irmão. Então nós podemos perceber que a humanidade toda é a nossa família. Então todos nós temos que procurar melhorar de acordo com o aprendizado que nos chega, especialmente passando a olhar, perceber a grandeza da natureza. Por que a natureza? Porque a natureza é o livro sublime da vida. Ela transforma, ela renova, morre a semente, nasce a semente, cresce a árvore, floresce, amadurece o fruto. Nós podemos perceber nesse mês de setembro a florada do Ipê, uma florada tão linda, tão maravilhosa, que a gente encanta, até fascina. Mas nós precisamos entender que ela é tão volátil. Ela cai 2, 3 dias e ela mostra que muitas vezes também somos como Ipê, desejamos florescer, mas qualquer intempérie, tudo aquilo que falávamos cai por terra. Então nós não podemos esquecer que todos somos chamados à prestação de conta dos talentos que nós trouxemos, mas também dos favores que nós desfrutamos. E quem sabe um dia nós conseguiremos resgatar o ontem e santificar o dia de amanhã. Por isso, eu convido a todos a pensar que nós não podemos mais viver na ignorância, porque todo fenômeno que nós hoje estamos vivendo, assistindo, cuja causa muitas vezes e para a maioria desconhecida, e passa nos olhos dos homens como sobrenatural e miraculoso, nós vamos ver que esse fenômeno, ele se apresenta justamente na forma das leis da natureza. Toda a natureza, ela se transforma de acordo com a lei natural. Então, é preciso que a gente possa ampliar, tempo em tempo, novos pensamentos, diminuir as nossas ambições, porque os falsos profetas ou os falsos cristos vivem assim. Então, essa propagação das luzes que o Evangelho nos fala, que aniquila o crédito, de onde resulta que o número desses diminui à proporção que os homens se esclarecem, porque o nosso papel hoje é esclarecer, e não é ficar calados. Quanto mais esclarecidos, mais vigilante me torno, e aí eu tomo um cuidado de que a minha postura seja uma postura coerente com as leis divinas. O verdadeiro profeta, nos diz o Evangelho, se conhece por mais sérios caracteres e exclusivamente morais. Não nos enganemos, irmãos, naquilo que os homens trazem, porque muitas vezes esses que trazem para nós pensamentos que tudo sabem são apenas falsos profetas que nada constroem, que nada edifica e nada permanece. Então, é muito importante que nós possamos pensar que nós precisamos entender que o prodígio dos falsos profetas, ele é um prodígio muito, muito passageiro, porque a verdade, quando está dentro de nós, ela consolida em nós o mesmo pensamento, a mesma palavra, e nós passamos a desfrutar todos os dias aquilo que nós estamos recebendo na forma da verdade. Agradecemos a todos por estar conosco nesta manhã e vamos, nesse momento, antes de encerrar o nosso Evangelho, convidar a todos a se recolher para que possamos receber o passe. Divino amigo,
que nesta hora do passe estejamos recolhidos em nossa intimidade, para sermos agraciados com os benfeitores amigos que tanto têm nos ensinado, trazendo aos nossos corações a paz e a alegria. Que possamos receber os fluidos necessários do equilíbrio, da manutenção do nosso pensamento no bem e da organização das energias que nos competem dividir, repartir e manter e alimentar toda a nossa estrutura perispiritual. Que a nossa água, pela bondade excelsa dos benfeitores, possam ser fluidificadas. Jesus, que o medicamento do mundo espiritual seja dado a todos nós, de acordo com as nossas necessidades. Que nós, ao terminarmos esse evangelho, possamos refletir na nossa postura mental e nos tornarmos verdadeiros profetas, verdadeiros trabalhadores do Cristo, verdadeiros cristãos. Que Deus nos abençoe hoje, agora e por todo sempre. Amigos, companheiros, irmãos. Que a bênção de Jesus e de Eurípedes agasalhe os nossos pensamentos em todos os momentos. Por isso, convidamos a todos a receber o abraço amigo, fraterno, do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, sintamos agraciados pelo amor de Jesus. Que assim seja.